Salve, salve minha rapaziadinha, tudo certinho, tudo na paz? Trazendo mais um videozinho novo, com uma obrinha nova também. Mas antes da gente ir pro vídeo, já deixa o seu likezinho, deixa seu comentário também, que ajuda bastante. Dá aquele hypezinho pra ajudar o canal. E agora que eu sei que você fez tudo isso, sem mais enrolações, bora pro vídeo. A nossa história começa com o nosso protinha num dia de treino, acertando uma bicuda em alguém. E logo em seguida, ele já dá um socão. Pelo visto o treino tá rendendo, hein? E pelo visto a porrada foi forte, que chega o maluco vai pra trás. O cara chega e fica reclamando de dor de tão forte que foi essa porrada. Impressionado, o colega elogia o punho de diamante de Su-Hong, pergunta se ele já alcançou o nível sutil. E o nosso protinha responde que já atingiu esse nível há 2 dias. Então é explicado que os 5 níveis da maestria nas artes marciais são a entrada, sutil, proficiente, grande sucesso e perfeição. E o maluco fala que no punho de diamante ninguém na turma inteira se compara a ele. Mas o nosso garoto já o chama de volta, perguntando se ele já descansou o suficiente para eles continuarem a bagaceira. O maluco chama o Su-Hong de maníaco por treino e mete o pé, falando que vai para casa jantar. Saindo da academia, o maluco se despede do professor Lee. Nisso, o professor se aproxima de Su-Hong, dizendo que finalmente encontrou e questiona ele sobre o exame de artes marciais. Depois, o mestre lembra que a taxa de inscrição de 30 mil ainda não foi paga e que o prazo termina na próxima segunda-feira. Preocupado, nosso prota pede mais alguns dias, mas o professor, mesmo sabendo das suas dificuldades familiares, diz que não pode fazer nada, porque as regras são assim. E pois é, do nada já tá de noite. Completamente sozinho, nosso garoto permanece no meio da quadra, angustiado com a situação e treinando pra caramba também. E o coitado fica só pensando na taxa de inscrição de 30 mil. Lembrando do passado, ele conta que quando tinha 3 anos, seus pais morreram durante um desastre com feras. E depois disso, ele passou a viver com seus tios, que descobriram seu talento na arte marcial e deram todo o apoio possível. Afinal, naquela era de bestas, ser um artista marcial era uma profissão que garantia uma alta renda. Ele se sente culpado e o nosso garoto pensa que começou a treinar para dar uma vida boa à sua família, mas agora só tá dificultando as coisas para eles. Mais tarde, naquela mesma noite, a gente vê o prédio onde o prota mora. Chegando em casa, ele ouve uma conversa, perguntando se o aluguel tá para vencer, mas a tia diz para deixar isso pra lá e focar em pagar primeiro a taxa de inscrição do nosso prota. E escutando aquilo, ele ouve a tia dizer que o talento dele é grande demais para ser desperdiçado. Ele vê seu tio parar com os remédios para economizar, só que a tia discorda na hora e diz que vai arrumar outro emprego para cuidar dele, mandando o marido focar só em se recuperar. E o protinha fica muito triste com toda aquela situação. E antes de entrar em casa, ele tenta dar uma disfarçada para não ficar com aquela cara de choro. Abrindo a porta, o nosso protinha avisa que chegou e sua tia pergunta por que ele treinou até tão tarde de novo. Querendo ajudar, ele se oferece para fazer o que a tia tava fazendo, mas ela e o tio insistem para que ele vá descansar. E o protinha já tá no quarto, pronto para dar aquela descansada. Deitado na cama, ele decide que já que seus tios fizeram tanto por ele, agora é sua vez de resolver os próprios problemas. Ele pensa em uma solução e conclui que para um artista marcial conseguir dezenas de milhares em poucos dias, só existe um lugar. E no outro dia cedo, ele vai para esse prédio aí. Lá dentro, uma anunciadora das boas-vindas ao público pro torneio de defesa de arena, um evento de vida ou morte numa arena de luta subterrânea. Apresentando o lutador da noite, ela anuncia o Senhor Cabeça de Touro como guardião da arena. Em seguida, a moça explica que se ele conseguir 4 vitórias seguidas, ele vai levar para casa um prêmio de 60 mil, mas se perder não ganha nada. Alguns espectadores se perguntam quem é aquele maluco, achando que ele tá pedindo para morrer a lutar logo numa defesa de arena. Falando com o lutador, a apresentadora pede para ele ser mais animado e agitar a galera. E confuso, nosso protinha não entende como fazer isso, e ela explica que é só provocar e xingar, reclamando que novatos são porre. Entendendo a dica, o prota então grita que é invencível contra qualquer um abaixo do nível artista marcial e chama geral de frangote. Reagindo à provocação, a plateia se divide entre xingamentos e gritos de incentivo, com alguns duvidando de que ele vá sobreviver. Com uma multidão gritando para acabar com cabeça de touro, a apresentadora anuncia o início da competição. O nosso garoto nota a brutalidade da arena, mas ele foca, já que só assim vai conseguir o dinheiro, torcendo para que seu punho de diamante o ajude a vencer algumas lutas. Logo, um maluco com máscara de rato sobe no ringue, se oferecendo para ser o primeiro oponente dele. Analisando o adversário, nosso prota percebe que apesar da pose imponente, a base dele parece fraca e fácil de derrubar. Gritando com ele, o lutador rato avança para cima, questionando por que ele tá parado. Preparando um contra-ataque, o nosso protinha arma um golpe com a mão aberta e usando a palma da luz flutuante, ele acerta o queixo do maluco. Sem chance de reagir,
dia, o maluco é lançado pra fora, do outro lado da arena. Comemorando a vitória, o nosso garoto chama pelo próximo, enquanto a anunciadora declara a primeira vitória do Cabeça de Touro. Vendo a vitória esmagadora, a torcida vai à loucura com gritos de incrível. Entrando no ringue, o novo lutador mascarado avisa que a sorte do nosso prota acabou ali. Convidando ele pro combate, o nosso garoto pensa que o físico do oponente parece bom, sendo uma ótima oportunidade para testar o poder do seu punho de diamante. E imediatamente, ele já avança pra cima do nosso prota com tudo. E o nosso prota simplesmente para o ataque dele com outro soco. Sentindo o impacto, o adversário se surpreende com a força do golpe, mas nosso prota conclui que a potência do rival não se compara à sua. E depois disso, como ele nem é bobo nem nada, já prepara o próximo ataque. Observando atentamente, o nosso garoto nota que o oponente usa força demais na parte de cima do corpo, deixando a cintura totalmente desprotegida. E aproveitando essa brecha, o prota lança logo uma bicuda no meio do estômago dele. O maluco voa pela arena, o nosso protinha se espanta com o próprio poder. Pedindo pelo próximo desafiante, o nosso garoto vê o oponente caído fora do ringue, enquanto a apresentadora anuncia a segunda vitória consecutiva do Cabeça de Touro. E a galera tá maluca, até porque quem não gosta de uma porradaria, né? Observando de uma sala, um maluco de terno comenta que o garoto não é nem um quase artista marcial, mas sua força supera de um discípulo comum. E conquistando a terceira vitória, o Cabeça de Touro é analisado por um maluco loiro que considera perfeito para as lutas arranjadas. Nisso, o maluco mascarado se oferece para cuidar dele, mas recebe a ordem de não revelar que já é um artista marcial. Refletindo sobre as lutas, o nosso protinha conclui que seu punho de diamante de nível sutil é mais do que suficiente para lidar com discípulos comuns. Com um prêmio de 60 mil em jogo, ele sabe que só precisa de mais uma vitória. E de repente ele se surpreende a ver que o próximo oponente é a Raposa Branca e que ele também vai lutar na arena. Na plateia, o público fica espantado, questionando por que um quase artista marcial lutaria contra um discípulo, achando que é injusto. Determinado, nosso prota reconhece a dificuldade da luta, mas sabe que não pode perder de jeito nenhum. E a Raposa Branca apenas encara ele com um olhar meio que confiante. O novo adversário diz pra ele não ter medo e promete que vai pegar leve. Então a anunciadora dá início à última luta do torneio de defesa de arena. Sem perder tempo, os dois avançam pro centro do ringue, doido pra cair na porrada. Ciente de que seu nível é inferior, nosso garoto decide com força total desde o primeiro golpe. Ele ataca um soco potente, mas a Raposa Branca bloqueia com facilidade. Sentindo a força do impacto, nosso prota percebe que aquilo não é o poder de um quase artista marcial. Ele já fica preocupado e se dá conta de que tá enfrentando um verdadeiro artista marcial que suprimiu sua energia vital. E o Raposa Branca não quer saber de papo furado e se prepara para um ataque muito poderoso. Então ele lança um golpe avassalador, chamando o punho do trovão rápido, atingindo o nosso protinho em cheio. E o prota já fica todo lascado e se espanta com o poder aterrorizante de um verdadeiro artista marcial. Reconhecendo a técnica como o punho do trovão de 3 toques, a plateia já dá a luta como perdida pro Cabeça de Touro. Continuando o ataque, o Raposa Branca provoca, perguntando se ele só sabe se defender, e desafia ele a revidar para mostrar sua força. Se protegendo, nosso protinha percebe que se continuar assim, a derrota é certa. Buscando uma oportunidade, ele sabe que precisa contra-atacar, mas a Raposa Branca não dá trégua. E quando ele menos espera, a mão do maluco tá simplesmente já na cara dele. E ele toma uma lapada bem seca no meio da cara. E a porrada foi tão forte que chega o nosso protinha lançado pra trás. E o nosso moleque tá sentindo a consciência dele desaparecer. Pisando na cabeça do prota, o rival avisa que ele não vai receber um centavo sequer do prêmio. O maluco faz uma proposta em nome do seu mestre, oferecendo o dinheiro do prêmio se ele aceitar participar de lutas arranjadas. Mas o nosso garoto se recusa a fazer algo tão vergonhoso. A Raposa Branca alerta ele pra pensar bem, dizendo que ele não pode arcar com as consequências de uma recusa. Indignado, nosso protinha questiona se eles ainda podem se chamar de artistas marciais depois de fazerem algo assim. E o maluco pergunta irritado se isso significa que não há acordo nenhum. Então, o rival se prepara para atacar de novo, ameaçando alejar ele, para que ele possa ser um artista marcial apenas nos seus sonhos. E nesse momento, a determinação de se tornar um artista marcial toma conta do seu corpo. E rapidamente, ele se esquiva do golpe final do oponente. O cara fica surpreso e mal acredita no que ele tá vendo. Envolvido por uma aura de energia, o nosso garoto se levanta, repetindo para si mesmo que não pode cair ali. A Raposa Branca não consegue acreditar que ele ainda tá de pé depois de levar seu punho do trovão. O nosso garoto tá focado e pensa em se tornar um artista marcial para dar uma vida melhor aos seus tios e não deixar o esforço dele ser em vão. Mas ele também se questiona se deve abandonar sua honra para isso. E vendo aquele futuro sombrio, ele grita que jamais vai aceitar aquilo. Nesse momento, uma voz
misteriosa surge em sua mente, perguntando o que ele estaria disposto a sacrificar pela sua família e por suas convicções. E o Prota já tá em outro pique, emanando uma energia muito poderosa e responde que sacrificaria tudo. Indo novamente pro meio da arena, ele confirma que tá disposto a sacrificar tudo. E do nada, logo depois disso, o Prota é transportado para outro lugar. Despertando num cenário sombrio, o nosso Prota fica confuso e meio que atordoado. E ele fica se perguntando: meu amigo, onde é que eu tô? Que diabo de lugar é esse aqui? Diante dele, uma entidade divina e gigante surge. O nosso Protinho, intimidado, gagueja ao perguntar quem é. E esse ser de luz, do nada, fala que vai dar uma chance nova pro nosso Prota. Nisso, um poder dourado envolve completamente o nosso garoto. E olha quem aparece, é o famoso Sisteminha. Ele se materializa na sua frente, pegando ele de surpresa. Vendo o painel, ele nota seus atributos listados, como nome, energia vital, espírito, físico e suas habilidades de artes marciais. Olhando pra tela, ele percebe que todos os seus dados estão ali e se pergunta se aquele é touch. Clicando no ícone de missão, uma notificação aparece. Lendo a tela, ele vê uma missão aleatória chamada Caminho da Arena, que tem como objetivo aprimorar suas técnicas para derrotar a Raposa Branca. E meio confuso e curioso, ele se questiona sobre o que seria o guia para iniciante. E de repente, uma versão branca de si mesmo se materializa no seu lado. Desviando desse ataque surpresa, o nosso Prota é forçado a se defender do soco do clone. Reconhecendo a técnica, ele se espanta ao ver que o clone usa seu próprio punho de diamante, só que de forma muito mais refinada e perfeita. Vendo uma oportunidade única de aprendizado, ele decide que não pode desperdiçar essa chance e já parte pra cima, mas o clone já consegue pegar no braço dele, bloqueando o ataque. E lutando contra a própria cópia, ele se pergunta se aquilo é uma demonstração para ajudar ele. Ele toma uma porrada e ao ser atingido por um soco forte na barriga, ele percebe que vai ser um treino bem difícil. E o clone dá uma lapada seca também, porque o Protinha chega voou com a pancada. Olhando pro painel, ele nota que sua maestria do punho de diamante já subiu para 10%, lembrando que antes estava em 7%. Mesmo sendo um treino duro, ele reconhece que essa é uma forma rápida de aprimorar suas habilidades marciais. E voltando ao combate, os dois avançam um contra o outro em alta velocidade. E durante a troca de golpes, a maestria do seu punho de diamante salta de 15% para 23%. Usando a técnica de passo, seu progresso sobe de 59% para 70%. E com treinamento intenso, todas as suas habilidades evoluem rapidamente, se aproximando do nível máximo. E ao atingir 100% na palma da luz flutuante, a técnica evolui de proficiente para sutil. Da mesma forma, seus passos no ar chegam a 100% e também avançam de proficiente para sutil. Finalizando o treino, seu punho de diamante atinge 100%, passando do nível sutil para grande sucesso. O moleque tá exausto e o clone simplesmente se desfaz na sua frente. Com o corpo todo lascado, ele agradece pela ajuda e recebe uma notificação de missão concluída. E pergunta se ele deseja voltar à realidade. Ele concorda e retorna ao ringue exatamente no mesmo instante em que havia saído, diante da Raposa Branca. Com uma aura absurda, o nosso Prota chama o Gu pelo nome e desafia ele. E o maluco já parte pra cima do nosso Prota, atacando ele com vários socos. Vendo a Raposa Branca usar o punho do trovão de novo, o nosso Prota desvia com facilidade, achando o golpe lento demais. Surpreso com a velocidade, o maluco vê que a mão do Prota já tá na cara dele. E olha que coisa linda, minha tropinha, que lapada seca do caramba, chega quebra a máscara do maluco. E o Protinha agora tá mais tranquilo, vendo que conseguiu acertar um golpe nele. Na plateia, a galera fica em choque com essa reviravolta do nada. E o maluco fica lá todo lascado, enquanto o Protinha tá só farmando aura. Se virando pra apresentadora, ele pergunta quando vai receber o dinheiro do prêmio, já que venceu a quarta luta. Só que da sua sala, o chefe da arena parabeniza o Cabeça de Touro pela vitória, mas também se espanta com o nível grande sucesso do punho de diamante, algo que nem a maioria dos artistas marciais consegue alcançar. Intrigado com aquilo, ele ordena a seus homens que sigam o lutador e descubram sua verdadeira identidade. E caminhando pelas ruas, o nosso garoto volta pra casa, e antes de entrar, ele olha pra trás, desconfiado de estar sendo seguido. Escondidos num beco, os homens do chefe perdem nosso Protinha de vista. Eles se perguntam onde ele foi, lembrando que o chefe ordenou que eles descobrissem sua identidade. Usando sua habilidade, o nosso garoto escala a parede entre dois prédios e debocha, dizendo que eles queriam segui-lo. Depois de despistá-los, ele sobe no telhado do seu prédio. E uma hora depois, a noite continua calma no bairro de Surrong. Entregando um bolo de dinheiro pros seus tios, eles se espantam e perguntam se ele assaltou um banco. E o nosso Protinha dá aquela boa e velha mentira, dizendo que o mestre do dojo onde ele treina viu seu talento e decidiu patrocinar
retorná-lo, mas seu tio lembra que ele vivia reclamando daquele lugar. Mas o prota pergunta se os seus tios não confiam mais nele. Acreditando na história, eles se emocionam, dizendo que seu garoto nunca mentiriam pra eles e que agora ele se tornou um homem de sucesso. Mais tarde, no telhado, nosso garoto sobe pra pegar um pouco de ar. E sentado, ele comemora que a taxa de inscrição e o aluguel estão resolvidos e que não precisa mais se preocupar com os custos médicos da tia. Olhando pra tela do sistema, ele agradece pela ajuda e percebe que, tirando suas técnicas, seus outros atributos não mudaram. Nisso, uma notificação explica que ele ganhou 67 pontos de down marcial, porque ele derrotou um oponente de nível superior e que esses pontos podem ser usados para aprimorar sua energia vital e habilidade. Decidindo testar aquilo, ele começa a distribuir os pontos em seus atributos de energia vital, que aumenta cada ponto gasto. Vendo seus pontos subindo, a energia vital dele chega a 90. E do nada, ele sente o seu corpo transbordar de poder. E uma aura absurda começa a envolver ele, mostrando a sua nova força. Surpreso, ele percebe que atingiu o nível de quase artista marcial. E decidido, nosso prota coloca todos os pontos restantes em energia vital. Ele percebe que sua força aumentou e seus ferimentos se curaram, sentindo o poder infinito e a necessidade de testar. E correndo pelos telhados da cidade, ele salta numa velocidade muito absurda. E a partir dali, ele decide ir para a arena da escola, onde há um medidor de força. Chegando na escola de Xing Sheng, ele vai bem no meio dessa arena. Chegando perto da máquina de teste de nível 1, ele se prepara para o golpe. E concentrando a sua força, o nosso garoto decide usar 70% do seu poder. E determinado de fazer aquilo logo, ele foca no alvo. Então, ele dá um soco devastador, que acerta o medidor em cheio. Sem reação, ele fica apenas observando o resultado do impacto. Vendo a máquina soltando fumaça e faísca, ele se preocupa com a má qualidade do equipamento e teme ter que pagar pelo estrago. Vendo que alguém tá vindo, ele vaza no local correndo, enquanto uma voz reclama do barulho no meio da noite. Um zelador idoso parece boladão, gritando e perguntando qual desgraçado quebrou o medidor. Irritado, ele conclui que os únicos capazes de fazer isso na escola são Shen Shan e o Li Xuan, e promete dar uma lição neles quando as aulas voltarem. No ginásio da escola Xing Sheng, uma multidão de alunos se reúne para um evento. No meio dos estudantes, o nosso garoto aponta pro Shen Shan, que parece com um galo na cabeça, e pergunta por que ele apanhou. O amigo dele fofoca que ouviu dizer que o Shen Shan quebrou o medidor da arena e foi muito punido pelo diretor, fazendo o nosso protinha perceber que o outro levou a culpa. No palco, o diretor pede silêncio e apresenta seu velho amigo, Shen Tian, um artista marcial de terceiro nível, que vai ensinar a todos a técnica de Rank C, punho do trovão rápido. Empolgados, alunos comentam que é a primeira vez que vem um artista marcial de terceiro nível e que um curso como esse custaria uma fortuna lá fora. Reconhecendo a técnica, o nosso garoto lembra que a raposa branca também usava o punho do trovão rápido e que o impacto triplo de um único soco é realmente poderoso. Vendo os ranks das artes marciais, ele percebe que uma técnica de nível C custaria centenas de milhares para aprender e decide aproveitar a oportunidade. E sem enrolação, Shen Tian avisa que vai demonstrar a técnica 10 vezes e que o aprendizado de cada um depende de si mesmo. E ele já se prepara para começar. Fazendo o movimento, ele explica que o punho do trovão rápido é feroz e dominador e que no nível de entrada, cada soco soa como um trovão. Continuando a demonstração, ele detalha que no nível proficiente são 3 sons, no sutil são 5 e no grande sucesso são 7. E ele revela que o nível grande sucesso é onde ele tá agora. Finalizando, ele explica que o nível de perfeição são 9 sons. Só que ele fala para os alunos não sonharem tão alto e se contentarem com o nível de entrada. Começando a demonstração, ele manda todos tentarem acompanhar. Algumas horas depois, os alunos estão exaustos no chão, reclamando que não conseguem aprender e se perguntando se alguém encontrou o truque. Um dos alunos se desespera, dizendo que é impossível aprender e que uma técnica de nível C é difícil demais. E do lado, um colega pergunta se Su Hong conseguiu aprender, mas ele nem tá mais lá. Nisso, o maluco comemora ter conseguido entrar no nível de entrada e os outros se espantam, questionando como Shen San, um gênio, consegue essas coisas. Vendo a empolgação, o diretor sugere que Shen Tian dê umas dicas pro gênio da escola, mas o maluco dá uma desdenhada, dizendo que em outra cidade ele seria apenas um mediano. Do lado de fora, nas escadas da arena, os dois conversam em particular. Reclamando, Shen Tian diz ao diretor que os alunos daquela turma são péssimos, mas o diretor responde que já tá em um bom nível de entrada e que seria demais esperar um gênio. Os dois concordam que o talento é crucial no cultivo marcial e que só o esforço não basta. E de repente o som estrondoso chama a atenção dos dois. O diretor se espanta ao ouvir 7 sons do punho do trovão, enquanto Shen Tian diz ser impossível existir um mestre daquele nível ali. Vendo um estudante executando a técnica, os dois ficam chocados e Shen Tian não acredita que um
nenhum aluno alcançou um nível grande de sucesso em meio dia de aula. O diretor conta 9 sons e se pergunta se ouviu direito, enquanto Shen Tian questiona sobre o que aconteceu ali. Até que o Shen Tian diz que entendeu tudo. Ele concentra a energia elétrica na sua mão. Executando o punho do trovão rápido, ele desfere um golpe poderoso. Empolgado, o diretor grita que foram 8 sons e parabeniza Shen Tian por ter avançado de nível. E ele confirma que a demonstração do aluno o inspirou, caso contrário ele jamais teria conseguido. Percebendo a urgência, os dois correm para descobrir quem é o estudante misterioso. E chegando lá, eles não encontram mais ninguém. Andando pela rua, nosso garoto reflete sobre o cansaço de treinar uma técnica de nível C, muito superior ao punho de diamante de nível D. Olhando para o seu painel de status, ele vê que seu punho do trovão já tá no nível perfeição e agora precisa encontrar uma forma de ganhar pontos de Dao marcial para se tornar um artista marcial. E chegando no dojo no Lei, seu local de trabalho de meio período, ele decide que é ali. E lá dentro, a galera tá saindo na porrada, dando aquele treininho. Um colega cumprimenta ele, pergunta por que ele apareceu. Nosso prota diz que veio treinar um pouco. Ao mesmo tempo, um maluco pisa na cabeça do cara caído. Com raiva, um instrutor grita com o aluno por ousar dizer que ele não ensina bem, chamando de incompetente. Nosso protinha pergunta o que tá acontecendo e o colega explica que o instrutor é muito forte, mas despreza os plebeus e pega leve nas aulas de propósito. O colega continua explicando que o discípulo dele, Jian, também é muito forte. Preparado para dar um soco, o instrutor provoca o aluno caído, perguntando se com aquele nível ele ainda ousa desafiá-lo. E rapidamente alguém impede esse ataque. Segurando o braço dele, o nosso garoto diz para ele pegar leve. Irritado, o instrutor pergunta quem é ele e o desafia para uma luta no ringue. O nosso prota aceita o desafio. De repente, o mestre do dojo aparece, gritando e perguntando que barulho é aquele em sua aula. Vendo o mestre, o instrutor diz que o aluno teve a sorte e se afasta. Olhando para ele, nosso prota pensa que o sujeito é arrogante demais. Na frente dos alunos, o mestre anuncia que aquele é seu último dia ensinando a técnica da lança do mar furioso, que vai demonstrar só mais uma vez. Com a lança na mão, ele executa a técnica com maestria. E pensando com desprezo, o mestre duvida que aquele bando de inúteis consiga aprender alguma coisa com uma única demonstração. Segurando uma lança, o nosso garoto se concentra, absorvendo cada detalhe do movimento ensinado. E ele observa atentamente para não errar. E depois da demonstração, o mestre joga a lança no chão. Terminando, ele diz que o aprendizado de cada um depende de si mesmo e sai da sala. Indignados, os alunos reclamam que uma única demonstração foi sacanagem, que quem estava atrás não conseguiu ver nada. O nosso prota entende que o núcleo da técnica é imitar um dragão furioso no mar, com a força de ondas incessante. E segurando a lança, ele se prepara para executar a técnica. E o nosso protinha simplesmente demonstra o movimento com perfeição. Vendo a cena, os outros alunos ficam chocados. Um deles grita que Su Hong parece ter aprendido e se questionam se são burros demais por não conseguirem. Abrindo a porta, o instrutor grita com os alunos, perguntando que barulho é aquele e quem eles pensam que são para aprender aquela técnica. E nisso, ele vê o nosso garoto executando a lança com perfeição. O maluco fica intrigado. O instrutor admite que o rapaz parece ter aprendido de verdade e decide testar ele para ver se ele é um gênio. Parado na frente dele, o instrutor se oferece para dar umas dicas sobre sua técnica de lança. E aceitando o desafio, nosso prota concorda, enquanto os outros alunos abrem espaço. Preocupado, o colega avisa para não ser impossível, porque apesar do mau caráter, o instrutor é muito forte, mas o nosso garoto diz para ele relaxar e agachar. Com a lança na mão, lá ele se prepara para a luta. E chamando ele de arrogante, o instrutor ataca, usando a técnica da lança do mar furioso do nível sutil. E o nosso garoto se concentra. Ele libera o seu poder, executando a mesma técnica, só que no nível proficiente. Vendo aquela maestria superior, o instrutor fica chocado e não consegue acreditar no que vê. Anunciando sua maestria, o nosso prota ataca com a técnica da lança do mar furioso no nível proficiente. E os ataques se chocam, liberando uma onda de energia. O instrutor se desespera, pensando como é possível que o rapaz, que nem é um artista marcial, tenha alcançado o nível proficiente tão rápido. E focado na batalha, o nosso prota tá determinado. Rapidamente, ele quebra a postura do oponente, jogando o instrutor longe com a força do golpe. Nisso, uma notificação do sistema informa que ele derrotou um guerreiro avançado e ganhou 35 pontos, fazendo o nosso protinha perceber que pode conseguir mais pontos em treinos comuns. E de joelhos no chão, o instrutor derrotado reclama que é impossível alguém aprender a técnica dele tão rápido. E ele se questiona sobre todos os seus anos de esforço. E num surto de raiva, o instrutor grita o que foi todo o seu treino duro e parte pra cima do nosso garoto com suco. Mas o nosso protinha tá tranquilão e só observa. De repente, o mestre do dojo aparece. O instrutor chama
chama de professor. Chegando perto, o mestre tá com um tapa na cara do instrutor, gritando que quem não encara a derrota não pode ser chamado de artista marcial. E o maluco fica todo envergonhado com aquele tapa na cara no meio de todo mundo. Analisando a situação, o mestre pensa que nem mesmo os gênios da capital seriam tão absurdos a ponto de aprender a técnica em nível proficiente com uma única demonstração. Forçando a cabeça do instrutor para baixo, o mestre diz que Li Yan é talentoso, mas arrogante, e que ser derrotado por um gênio assim é bom para ele, pedindo desculpas por não discipliná-lo direito. Só que o nosso garoto apenas pensa como o sujeito muda de atitude rápido. Mais tarde, indo para casa, ele reflete que o dia foi cansativo, mas que as recompensas valeram a pena. Conferindo seu papel de status, ele comemora ter aprendido o punho do trovão e a técnica da lança, além de ter ganhado pontos de Dao marcial. Em frente à escola, ele pensa que o exame tá chegando e que, como os alunos ricos, ele também precisa arranjar uma arma de liga de alta qualidade. Decidido, ele conclui que vai usar uma lança, já que se sentiu confortável com ela e que agora precisa comprar uma feita de liga. Olhando pro preço da lança, o nosso garoto lamenta que o pouco dinheiro que tem mal dá pro tratamento da tia, quanto mais pra uma lança de liga. E andando pela rua à noite, ele se pergunta que outras formas existem para conseguir grana. Nisso, um anúncio na TV chama sua atenção, mostrando que o senhor da cidade tá convocando guerreiros para caçar bestas nos arredores. E nisso ganha uma graninha, né? Surpreso com a notícia, ele se questiona se deve mesmo sair da cidade para caçar os monstros. Logo depois, ele chega no seu prédio e sobe pro apartamento. Lá dentro, sua tia reclama com o marido por ele se esforçar tanto no trabalho, mas o tio responde que precisa juntar um pé de meia pros filhos, porque não pode colocar todo o fardo nas costas do sobrinho. Entrando na casa, o nosso prota avisa que voltou e seus tios o cumprimentam. E pegando as coisas da mão da tia, ele diz pra ela deixar com ele, mas a mulher insiste que ele vai descansar. O nosso garoto pede pra ele parar de trabalhar e deixar que ele mesmo ganhe dinheiro, só que o homem diz que não consegue ficar parado em casa. E com um joinha, o tio garante que vai relaxar e que só vai pegar uns bicos por aí pra cobrir as despesas do dia a dia. A tia explica que o cultivo marcial dele vai custar muito dinheiro no futuro e que eles querem economizar o máximo possível pra ajudá-lo. Segurando um envelope, o nosso protinha reflete que seus tios viveram uma vida muito difícil e só vão descansar de verdade quando ele ganhar dinheiro suficiente para uma vida inteira. E com um olhar determinado, ele conclui que não pode perder a oportunidade de caçar as bestas e ganhar a recompensa. Pensando nos perigos lá fora, ele decide usar todos os pontos de Dao marcial que conseguiu para aumentar seu QI e sangue e ficar mais forte. Ele chega a 95.2 de QI, ficando a um passo de se tornar um verdadeiro artista marcial. 2 dias depois, caído exausto no chão do ginásio, ele comemora ter levado todas as suas técnicas ao nível perfeição. O caba tá cansado pra caramba e ele decide que os preparativos estão prontos e que é hora de sair da cidade. Chegando na base dos artistas marciais no sábado, ele reclama que o lugar é longe pra caramba. E andando pelo local, ele pensa que apesar de já ter visto na TV várias vezes, é a primeira vez que ele pisa numa base. Impressionado com o movimento, ele percebe que artistas marciais que normalmente são difíceis de encontrar estão por toda parte ali. O nosso garoto vê a tabela de preços, uma besta sem rank vale 300 moedas, enquanto uma arma de primeiro nível pode chegar a 5.000. Virando a página, ele lê que para provar a caça é preciso cortar a orelha esquerda da besta e acha o método bem primitivo. Observando o balcão de recompensas, ele vê um guerreiro pedindo pra moça calcular o valor do seu saco, lá ele. E o nosso prota acha que naquele saco tá cheio de orelhas. De repente, um grupo aparece gritando pra todo mundo sair da frente. E passando com arrogância, o líder do grupo grita que não estão vendo que o Yeshao chegou. Analisando o jeito e a aura, o nosso protinha acha ele parecido com a raposa branca da arena clandestina. Perto dali, alguns guerreiros fofocam que o cara é um folgado e só não apanhou ainda porque o tio dele é o chefe da base. Mas outro comenta que ouviu dizer que ele levou uma surra dias atrás e que foi ótimo. Nisso, o tal do Yeshao percebe que o nosso garoto tá olhando pra ele e dando aquele sorrisinho de quem não vale nada, ele encara o nosso garoto. Mas o prota não tá nem um pouco intimidado e devolve o olhar com seriedade. Saindo do local, ele reflete que o perigo não são só as bestas, mas também os humanos e decide que precisa ter muito cuidado. No portão de saída, um guarda pergunta se ele é tão jovem, se é só a primeira vez e se ele vai sozinho, e ele confirma. E o maluco dá uma desdenhada, apenas pensa que lá vai mais um pirralho ignorante e sem medo. E o protinha finalmente tá saindo da base. Parado na frente de uma imensa floresta, ele se prepara para entrar. Ele afirma para si mesmo que vai voltar com uma grande recompensa. 2 horas depois, o protinha continua andando pela mata. Ele se pergunta se todas as bestas da borda da floresta já foram mortas, porque ele não encontrou nenhum até agora. Então ele resolve ir mais a fundo na mata para procurar. E correndo pela floresta, ele para de
repente ao sentir o movimento. E saindo do mato, um lobo gigante com olhos vermelhos rosna para ele, encarando o nosso garoto de frente. Reconhecendo a criatura, ele percebe que é um lobo da lua fantasma de primeiro nível, igual ao do livro. Mas é a primeira vez que ele vê um de verdade. E o bichão tá boladão e solta um rugido furioso. E imediatamente o lobo vai na direção do nosso prota, pronto para atacar. Atacando com suas garras afiadas, o lobo tenta atacar e fatiar o nosso garoto. E desviando com agilidade, ele se esquiva do ataque e prepara um contra-ataque. Concentrando a eletricidade em sua mão, ele prepara um soco muito poderoso. Usando o punho do trovão rápido, ele acerta a fera em cheio. E ele simplesmente joga o bicho longe. Com o monstro derrotado no chão, o nosso prota se aproxima. Ele pensa que a sensação de lutar contra uma besta é ainda mais excitante do que imaginava. E confiante, ele conclui que agora pode matar uma besta de primeiro nível com um só golpe. Se pergunta como se sairia contra um de nível intermediário. E logo atrás dele aparece um gigantesco urso negro furioso. Uma besta de nível intermediário surge. E sem nem ficar com medo, o nosso garoto derrota a criatura com um único golpe. Parado sobre o corpo do urso, ele percebe que com sua força atual não correrá muito perigo, desde que não encontre uma besta de segundo nível. Ele corta a orelha do urso e comemora os 3.000 de recompensa que acabou de garantir. E nisso, uma notificação do sistema avisa que seus pontos de dano marcial acumulados são suficientes para avançar de nível. E o protinha fica feliz e finalmente podendo se tornar um artista marcial. Só que de repente, uma hora de perigo coloca ele em alerta. Sentindo uma forte presença, ele se pergunta que tipo de besta poderia ter uma energia tão poderosa. E decidindo ver o que é, ele vai em direção ao som da batalha. E em cima de uma pedra, ele tá tentando observar essa situação. E olhando de longe, ele se pergunta o que é aquilo. Identificando a criatura, ele vê uma Piton de Jade Negra de primeiro nível avançando, lutando contra um grupo de guerreiros. Gritando de desespero, os guerreiros tentam se defender do ataque esmagador da serpente gigante. E vendo aquilo, ele vê os malucos sendo jogados contra a parede com toda a força. E com um olhar tenso, ele decide entrar na briga. Indo em direção à serpente, ele percebe que um dos homens foi arremessado em sua direção. Girando no ar, a cobra tá pronta para dar uma lapada e ele acaba acertando o nosso prota. E o que o nosso garoto consegue fazer é se defender, até porque um ataque desses não tem como desviar. E o protinha ainda por cima fica impressionado com a velocidade dessa criatura. E o protinha simplesmente é jogado para longe. E já sangrando e todo lascado, ele percebe que aquela situação é grave. De joelhos e tossindo sangue, ele vê um guerreiro caído e morto perto dele. Só que agora ele se levanta e ele tá determinado. Pegando a lança do maluco morto, ele diz que vai pegá-la emprestada. Ele encara a serpente gigante, pronto pra luta. E com a boca aberta, a Piton ruge, pronta pra atacar também. Desviando dos ataques, ele reflete que pra matar uma besta daquele nível, seria necessário vários artistas marciais trabalhando juntos. Ele conclui que como suas técnicas já estão no nível perfeição e ele derrotou o urso negro com facilidade, ele tem uma chance. E ele não perde tempo, já se prepara pro ataque. Com total confiança, ele acredita que agora tem poder suficiente para lutar contra a Piton de Jade Negra. E com a técnica da lança do mar furioso do nível perfeição, ele desfere um golpe massivo. E ele consegue perfurar a serpente, atravessando as suas escamas. E sentindo a dor, a Piton ruge em agonia. E o nosso protinha não perde tempo e já corre em direção à lança. E conseguindo pegá-la, ele se prepara. Com uma aura muito poderosa, o nosso garoto mantém a sua postura de combate. Determinado a continuar, ele decide atacar mais uma vez. E dando outro golpe com sua técnica de lança, ele avança contra a serpente. E sendo atingida novamente, a Piton ruge de dor com o impacto da cutucada. A Piton até tenta reagir, mas o nosso protinha já tá em outro nível, numa velocidade muito absurda. Correndo, ele conclui que a diferença de tamanho impede um golpe fatal e que a única saída é enfraquecê-la aos poucos. A Piton acha que ele baixou a guarda e já prepara um ataque nele. Só que o protinha tá esperto e ele dá um socão de raio e libera uma onda de choque com seu punho do trovão rápido. Logo depois do ataque, ele recua, seguindo planos de manter a distância. Analisando a situação, ele entende que precisa encontrar uma oportunidade de atacar e fugir rapidamente. O Caba chega a estar cansado e admite que lutar assim é cansativo demais, mas é o único jeito seguro. E nisso, ele percebe que a serpente também tá quase no limite, que mais algumas rodadas devem derrubar ela. Preparando pro próximo ataque, ele avança. Só que de repente, ele sente uma presença se aproximando por trás. E virando o rosto, ele se pergunta quem é. E do nada, um maluco musculoso e com máscara vai na sua direção. Ele dá um soco com uma energia absurda, atacando o nosso prota pelas costas. Sendo atingido em cheio, nosso garoto é arremessado pra longe com a força do golpe. Caído no chão, ele se vira e fica surpreso com esse ataque covarde. Vendo o grupo do Ye Xiao se aproximando,
aproximando, nosso garoto se pergunta quem são eles. O Yeshao diz que se encontraram de novo e sugere que o nosso prota simplesmente entregue a Piton de Jade Negra pra eles. E de joelhos, o nosso garoto encara o grupo. O Yeshao comenta que quando viu o nosso protinha saindo da cidade sozinho, achou que ele ia morrer lá fora. Só que observando a serpente quase derrotada, ele diz que não esperava que o rapaz tivesse tanta sorte a ponto de sobreviver e ainda encontrar uma Piton gravemente ferida. E processando essa informação, o nosso garoto percebe que eles acabaram de chegar e que, como são 5 guerreiros, não pode lutar de frente. Vendo que ele não se mexe, o brutamonte do grupo grita que ele não ouviu o Yeshao e que a Piton agora é deles, mandando ele vazar dali. Só que o nosso protinha não peida pra ninguém não e se prepara pro combate. O nosso moleque tá boladão e diz que eles acham que pode vencê-lo só porque pegaram no ataque surpresa. E o nosso protinha bloqueia o ataque dele com outro soco. Surpreso com a força, o maluco se pergunta que poder é aquele. Sem dar tempo pra ele reagir, o nosso garoto acerta outro soco, dessa vez na cara, nocauteando o adversário. Vendo seu capanga caído, Yeshao e seu grupo ficam em choque. Reconhecendo o golpe, o Yeshao percebe que aquele era o punho de diamante e que o nosso prota é na verdade o homem-boi que o humilhou. Confuso, nosso garoto se pergunta se ele tá falando da raposa branca. E o Yeshao diz que ele foi o primeiro a humilhá-lo na frente de tanta gente. Ele aponta e ordena que os seus homens matem o nosso protinha. E rapidamente o nosso garoto pega a lança do chão, pronto pra batalha. Ou na verdade pra fugir, né? Ele salta por cima de um penhasco, fugindo do grupo, que grita pra ele parar. Seguindo ele, o grupo se depara com uma floresta densa e um dos membros pergunta onde ele foi, alertando que o lugar é perfeito pra uma emboscada. Um dos capangas questiona se eles, sendo tantos, deveriam mesmo temer um único cara. Só que mal terminando de falar, o nosso protinha já tá atrás dele, pronto pra dar um socão. E o protinha simplesmente encara o alvo com muita determinação. E o nosso protinha simplesmente dá um socão na cara dele, usando o seu punho do trovão. E o maluco cai no chão, todo lascado. Impressionado, Yeshao se pergunta como o nosso protinha pode ser tão rápido. Em pânico, um dos capangas avisa que ele usou o punho do trovão rápido, o golpe de 9 sons, e que nem mesmo um artista marcial de 3º nível consegue levar essa técnica à perfeição. Furioso com aquilo, Yeshao manda o cara calar a boca, se recusando a acreditar que o punho de diamante e o punho do trovão dele possam ser perfeitos. E lá de cima, o nosso garoto pensa que se não tivesse exausto da luta com a Piton, poderia ter acabado com todos eles de uma vez. E ele decide que agora só resta eliminá-los um por um. Atacando de surpresa, ele atira a lança para servir como distração. E ele avança sobre um dos capangas, que encara ele aterrorizado. Com uma joelhada poderosa, ele acerta o maluco na cara, quebrando tudo. Vendo o corpo do companheiro voar e cair, os outros dois ficam apavorados. Desesperado, o maluco que sobrou diz pra Yeshao que o rapaz é forte demais e que eles precisam fugir, mas o líder recusa. O Yeshao diz que vai matar eles de qualquer jeito, mas o último capanga tenta segurá-lo. E o nosso protinha, numa velocidade muito absurda, já se prepara pra abater mais um. Com um golpe rápido, ele nocauteia o maluco, deixando apenas o Yeshao de pé. Irritado, ele não entende como o nosso prota ficou muito forte em poucos dias. Vendo os vultos do nosso garoto, ele entra em pânico. Desesperado, ele até tenta fugir, gritando maldição. Só que aparecendo atrás dele com a lança na mão, o nosso protinha diz que finalmente chegou a vez dele, gritando que o nosso garoto não pense que já venceu e Yeshao já vai pra cima com tudo. E usando a mesma técnica, dedo da ilusão quebrado, o nosso protinha rebate o ataque dele. E numa velocidade absurda, o nosso protinha consegue desviar desse ataque. E o ataque é tão poderoso que chega a cortar uma árvore no meio. Sem dar descanso, o Yeshao começa a atirar pra todo lado, tentando acertar o nosso protinha. Impressionado com a força do golpe, o nosso garoto se pergunta se aquela é uma técnica de nível B. E com raiva, Yeshao avisa que gravou o rosto dele, que se ousar machucá-lo, ele vai voltar e matar toda a sua família. Repetindo as palavras matar minha família, o nosso protinha explode em fúria. Avançando, ele se move numa velocidade absurda, como um raio. Apavorado, Yeshao tenta usar seu tio, o chefe da base, e seu pai como escudo. Só que o protinha não quer saber disso e já aparece atrás dele. Com um soco carregado, ele diz que prefere a versão arrogante e prepotente dele. E recebendo o golpe em cheio no rosto, o Yeshao toma um soco muito brutal. E olha que lapada, hein, tropinha? Chega a tá saindo bastante, mas bastante ketchup, se é que vocês me entendem. E essa porrada foi tão forte que o maluco chega a cair lá embaixo. E ele vai até lá. Pelo visto, o nosso protinha tá a fim de dar mais porrada nele. Com um olhar assustador, ele diz que o maluco não deveria ter ameaçado a sua família. E o Yeshao fica se arrastando, sem entender como o nosso garoto, que nem um artista marcial, pode ser tão forte. E olha quem tá atrás dele, minha tropinha. Simplesmente a Piton de Jade Negra. E ele olha pra trás e sente essa presença esmagadora. E
ela lança um ataque nele. Pelo visto, nosso amigo aí foi de F. Vendo a Piton rugir, o nosso garoto percebe que a demora na luta contra o grupo deu tempo pra criatura recuperar a energia. E longe dali, os capangas nocauteados acordam. Um deles pergunta onde tá o Yeshao, enquanto o outro reclama que o nosso garoto era sinistro demais. E com um olhar atento, um dos homens percebe algo se aproximando. Vendo o nosso protinha voltando, os dois se preparam pra lutar, gritando que não vão perdoá-lo, mas ele apenas manda eles saírem da frente. Antes que pudessem reagir, a Piton surge atrás dele, pronta pra atacar. E um dos capangas é atacado pela serpente. O sistema informa que o nosso garoto ganhou 30 pontos de dano por uma morte indireta. O outro capanga também é atingido e o nosso prota ganha mais 30 pontos, ficando surpreso por conseguir pontos daquela forma. E vendo a Piton se aproximar, ele se prepara pra fugir. Usando a sua técnica de movimento, ele percebe que com tantas batalhas já juntou pontos suficientes para se tornar um artista marcial. Se movendo rapidamente, ele conclui que só precisa de um lugar seguro para avançar de nível. Avistando uma caverna, ele sorri e decide que aquele é o lugar perfeito. Indo em direção à entrada para se esconder logo, a Piton ainda fica atrás dele. E com um estrondo, a serpente bate com a cabeça na entrada da caverna, mas não consegue entrar. Lá dentro, nosso garoto se prepara enquanto a Piton tenta alcançá-lo. A bichona tá determinada a entrar e acabar com a vida do nosso prota. Vendo seus status, ele nota que tem 504 pontos de dano marcial e decide começar o avanço. Pressionando o botão de upgrade, ele apressa o sistema, mandando ir mais rápido. E ele já vai sentindo seu QI e sangue ferverem por todo o corpo. Nisso, seu QI finalmente atinge a marca de 100. E do lado de fora, a Piton sente a mudança de energia vindo de dentro da caverna. Numa hora absurda, o sistema anuncia que ele se tornou um artista marcial de primeiro nível. E o nosso garoto comemora ter alcançado esse objetivo. E então ele se prepara para o confronto final. Com a serpente recuando, ele avisa que agora é a vez dele. Avançando, pronto para dar um socão, ele se lança contra a criatura. E a Piton só quer sair dali para meter o pé. E com um soco devastador, ele dá uma porrada na cabeça da serpente. E sangrando pra caramba e toda lascada, a Piton sente a dor do golpe fatal. Mas o nosso protinha não dá descanso não, e ele já se prepara com o seu punho de diamante. E saltando pro ataque, ele já avança pra cima da criatura. E a Piton prepara um ataque surpresa, dando uma lapada no nosso prota. Ele sente a dor e o impacto violento desse golpe. Só que o protinha tá forte demais e usando toda a sua força, ele se prepara pro ataque final. Ele prepara o golpe e afunda a cauda da serpente no chão. E a porrada foi muito grande e a Piton segue rugindo de dor. Preparando mais um ataque, ele usa o seu punho do trovão rápido. Com uma explosão de energia imensa, ele desfere um soco bem na cabeça da criatura. O impacto esmaga completamente o crânio da serpente. Rapaz, queria dizer nada não, mas que soco, viu? E assim, essa batalha que se estendeu tanto chega ao fim. Olhando o corpo da Piton, nosso garoto reflete que embora ela já tivesse ferida, ele conseguiu aguentar seus ataques de frente. Enquanto isso, o sistema informa que ele ganhou 92 pontos. Em cima da serpente, ele lembra que precisa cortar a orelha esquerda para pegar a recompensa, mas se pergunta como vai fazer isso, já que cobras não têm orelhas. Decidindo deixar pra lá, ele resolve voltar pra base. E de volta no local da bagaceira, o nosso garoto encontra o corpo de Yeshao. E olhando pra ele caído, ele diz que o sujeito teve sorte de escapar com vida. Mas eu acho simplesmente que esse maluco não anda mais. E agachado, ele começa a revistar o corpo de Yeshao, esperando encontrar a técnica de alto nível que ele usou. Surpreso, ele encontra um livro com o nome Dedo da Ilusão Quebrada. Mais tarde, no lugar onde a Piton foi derrotada, ele acende uma fogueira para passar a noite. Dentro de uma caverna ali perto, ele se prepara para treinar. Sentado, ele reflete que já memorizou a técnica e que agora vai usar o sistema para dominá-la rapidamente. Entrando em um espaço mental, ele vê uma versão de si mesmo e o desafia a ir para cima. E num piscar de olhos, a cópia atinge ele, transferindo o conhecimento. Com a ajuda do sistema, ele treina a técnica, elevando seu domínio rapidamente. E com um raio de energia atingindo a sua testa, ele atinge 1% de maestria. Saindo daquele transe, ele reconhece o poder da técnica de nível B, sentindo a pressão mesmo no nível de entrada e decide testá-la em um monstro. E 3 dias depois, um urso gigante ataca. Usando o dedo da ilusão quebrado, nosso garoto dispara um raio de energia que atravessa o peito dele. Com seu domínio da técnica agora no nível perfeição, ele comemora o poder da habilidade de rank B e decide que é hora de voltar. Chegando na base dos artistas marciais, ele vai ao posto de troca. Lá dentro, uma equipe comemora ter conseguido 230 mil e os outros guerreiros os parabenizam pela caçada. Admirado, outros caçadores comentam que a equipe só pegou bestas de primeiro nível, incluindo algumas de estágio avançado. Chegando sua vez, o nosso garoto entrega seu saco de orelhas e a atendente
simplesmente anuncia que ele tem 72 de nível iniciante, 83 de nível intermediário e 17 de nível avançado, totalizando 406 mil. Nervoso com a atenção que atraiu, ele pensa que matou bestas demais e que deveria ter sido mais discreto. E de repente, uma explosão acontece no prédio principal da base. Assustados, os guerreiros se perguntam se a base foi atacada, o que seria impossível com tantos lutadores de alto nível ali. E o chefe da base, o tio de Yashao, aparece. O maluco tá boladão e o Yeki ordena que tranquem a base, não deixem nenhuma mosca sair dali. Um dos seus subordinados se aproxima e pergunta o que aconteceu. Com ódio, Yeki fala que seu sobrinho, Yefeng, e os 4 artistas marciais que o acompanhavam estão mortos. Chocados, os guerreiros ao redor comentam que Yefeng e todo o seu grupo de 5 pessoas foram eliminados. Satisfeitos com a notícia, eles sussurram que foi bem feito, já que Yefeng roubava de todo mundo e que a praga finalmente foi eliminada. E ignorando aqueles comentários, Yeki anuncia que a técnica de nível B do seu sobrinho sumiu e que todos os guerreiros serão revistados para eliminar suspeitas. Então, na verdade, o nome do Yeshao é Yefeng. No meio da multidão, nosso garoto pensa que pelos corpos eles vão achar que foi a Piton, então a investigando não deve chegar nele. E discretamente ele observa o chefe da base e seus homens. Percebendo que Yeki tá olhando em sua direção, ele se pergunta se foi descoberto. Abrindo o caminho no meio da multidão, Yeki e seus homens se aproximam do nosso protinha. E com um olhar assustador, Yeki diz que ouviu dizer que o nosso garoto sozinho matou o equivalente a 400 mil bestas e que ele deve ser muito habilidoso. E ele continua dizendo que se o protinha quiser sobreviver, vocês vão ter que comentar bastante para ter continuação. E eu vou ficando por aqui, minha rapaziadinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Se quiserem parte 2, é só comentar bastante, deixa o seu hype, se inscreve no canal, deixe seu like, tamo junto, até a próxima e valeu!